Tudo bem, pessoal? Nós vamos retomar o nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Apesar de ser a expressão mais simples, está dando um pouquinho de trabalho, dar manutenção nas gravações, conseguir manter o ritmo que a gente teve no estudo do diálogo com as sombras, mas apesar das dificuldades, estamos seguindo. Acho que o estudo vale a pena. Gosto de trabalhar com o texto ali de Kardec. Então, tenho o propósito, tenho o desejo de seguir aqui nos nossos estudos. O nosso tema de hoje é encarnação. Esse é o nosso vídeo de número 5. Deixa só eu acertar aqui que minha canetinha estava pulando. Vídeo anterior a gente tratou sobre livre-arbítrio, o bem e o mal. E agora a gente vai tratar sobre a encarnação. Só lembrando que o título de cada vídeo ou de cada aula, ele não faz parte do livro. Eu que estou inserindo isso, tá? Então, não diz lá no livro Espiritismo na sua expressão mais simples que as questões 8, 9, 10 e 11 dizem respeito à encarnação. Mas é uma leitura que eu faço, eu vejo e a gente identifica o tema e vai observando como que Kardec foi estruturando o livro. Ele poderia ter usado a expressão encarnação, assim como ele fez no Livro dos Espíritos, que ele vai catalogando. Ficaria mais fácil, mas enfim, não foi a opção dele. Então, a gente vai estudar, mas vamos fazer assim que eu acho que ajuda. Ajuda a nossa compreensão. Quando a gente delimita algo, a gente consegue ter um olhar mais direcionado. A gente especializa a análise. Então, vamos trabalhar dessa maneira. Questão de número 8. Para concorrerem como agentes da potência divina, vamos grifando aos poucos aqui as palavras. Agentes da potência divina na obra dos mundos materiais, os espíritos se revestem temporariamente de um corpo material. Então, a encarnação, qual que é a ideia da encarnação aqui? Então, espíritos se revestem temporariamente de um corpo material para atuar no mundo material como agentes da potência divina. Nós invertemos a ordem, mas a gente tem a mesma compreensão. Então, o que a gente tem de interessante para olhar aqui? O espírito, nossa individualidade espiritual, ela não se confunde com o corpo físico. O corpo físico, ele é temporário, ele é transitório e ele tem a finalidade de nos servir de ferramenta ou de veste, de instrumento para a gente atuar no mundo material, no mundo físico. Essa ideia aqui, a gente tem que ter uma compreensão já, quando a gente fala aqui em mundo material. Nós temos que ter uma compreensão da progressão dos mundos, que os mundos também evoluem, assim como os espíritos. Então, a gente tem lá o mundo primitivo, mundo de provas e expiações, que é onde a Terra se encontra neste momento, caminhando para o mundo de regeneração, que será, segundo a determinação divina, o nosso próximo estágio do planeta Terra. Posteriormente à regeneração, quando a gente já tiver ali o bem em maior escala do que o mal, ou seja, o coletivo, o interesse coletivo, a fraternidade se sobrepondo ao individualismo, a gente vai estar já num mundo ditoso. Então, as desigualdades, as injustiças, elas tendem a praticamente erradicar. E o último estágio de progressão dos mundos seriam os mundos divinos. E daí realmente seria a morada dos espíritos puros, aqueles que já atingiram todo o patamar moral e espiritual de ter esse contato com Deus, de estar ali vivendo com os Cristos, de ter esse contato com as inteligências crísticas. Então, é uma progressão dos mundos, assim como se dá a nossa progressão. E o que a gente sente, né?
existe a determinação divina, todo um magnetismo que influencia o planeta Terra e determina as encarnações e reencarnações. Só que, como a gente ainda vai ver, os habitantes do planeta somos nós. Então a gente tem que evoluir para permitir também, para fazer com que venha o novo estágio do nosso planeta. Então tem essa nossa responsabilidade aqui, enquanto encarnados e também desencarnados. Mas a ideia, retomando aqui, é que a gente também na encarnação atua como agente da potência divina. Então não é porque estamos encarnados e às vezes não é porque não temos desenvolvido a mediunidade que nós deixamos de ser agentes da potência divina. A gente traz os valores, né, a imagem e semelhança de Deus, e a gente tem condições de agir como essas potências divinas, especialmente nas nossas relações, na nossa relação com o outro, com a outra pessoa, e a nossa relação com a natureza. E a gente vai ver isso numa questão um pouquinho a seguir. Então vamos retomar aqui, dentro da ideia. Temporariamente de um corpo material. Porque quando a gente atingir um estágio evolutivo, já especialmente aí dos mundos divinos, já não existe mais essa situação do corpo material. O corpo material ele tem a utilidade aqui, enquanto no nosso estágio evolutivo a gente ainda está muito afeiçoado às questões dos sentidos e ao mundo exterior. Quando nós tivermos condições de vivenciar o mundo interior na porção divina, já não vai mais ter necessidade. A gente não vai ter mais provas e expiações para enfrentar. E a gente já vai estar renovados no nosso caráter, na nossa espiritualidade. Já vamos estar regenerados. Então essa é a lógica quando a gente fala que é temporariamente de um mundo material. Outra questão também do temporariamente é porque nós temos o intervalo entre as encarnações. Então a gente tem uma vida física, um corpo físico, o período de desencarnação, depois um novo corpo físico, e assim a gente vai se aprimorando. É uma espiral que tende ao nosso crescimento, a gente vai se desenvolvendo. Então vamos lá. Seguindo aqui na ideia da encarnação e do corpo material. Pelo trabalho necessário à sua existência corporal, eles aperfeiçoam a inteligência e adquirem, pela observância de Deus, os méritos que devem conduzir à felicidade eterna. Então vamos ter um olhar para o que está vindo agora a seguir. Então, trabalho necessário à existência corporal. Aqui a gente faz uma leitura até dos primeiros textos bíblicos, de que a gente vai ter que, com o nosso suor, trabalhar a terra para ter a nossa subsistência, o nosso desenvolvimento. Tem toda uma alegoria no texto bíblico, mas se a gente for ver, é a transposição daquela ideia para agora algo mais objetivo, mais técnico que o Espiritismo traz. No fundo, nós estamos nesse processo de desenvolvimento da inteligência e da nossa moralidade. O que o texto está trazendo para a gente é justamente isso. A encarnação, pelos desafios que ela traz, ela tem o propósito de desenvolver a nossa inteligência. E aí entra o campo da ciência. Tudo o que a humanidade, desenvolve para tornar a nossa vida mais prática, para melhorar o campo da saúde, dos conhecimentos como um todo. Então, é justamente os desafios que estimulam os pesquisadores, as pesquisadoras a seguir ali realizando estudos, testes e desenvolver novas tecnologias. Tecnologias que trazem melhor situação de vida, para o conforto, mas também de saúde, de perspectivas da vida material.
A questão é que a vida material não basta. Então, nós somos também desafiados a olhar para a nossa humanidade, para os valores morais e espirituais também. E aí que vem a questão da observância da lei de Deus. Porque se a gente ficar só com a inteligência isolada, nós vemos esse cenário de conflitos, de guerra e de poderio, tudo diz respeito à questão de força, imposição da vontade, questão bélica, tudo fica em torno disso. E se a gente não tiver essa noção de integração, de coletividade, fraternidade espiritual, nós pecamos aqui nessa situação dos méritos que devem conduzir à felicidade eterna. Especialmente porque as chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, sempre que nós nos voltamos para nós, esquecemos da importância da relação saudável com a outra pessoa, com a outra sociedade, com a outra coletividade, com a outra religião, com a outra família, com o vizinho, com a vizinha, com o síndico, com todos os outros seres e culturas que nos cercam. Mas a gente retoma dentro disso também o destaque para a palavra felicidade, que essa foi uma palavra muito presente no nosso estudo anterior, que a meta final do espírito é a felicidade. Isso a gente vê no espiritismo, a gente vê no budismo. Tudo o que nós passamos, a vida material e as dificuldades da vida material, elas têm por objetivo desenvolver a nossa centelha divina, nós entrarmos em contato e valorizarmos os nossos potenciais espirituais até que a gente consiga cada vez mais estabelecer o nosso relacionamento com o bem e com a divindade. Então, entrar em comunhão com Deus. E a partir disso, ter o estado de felicidade, apesar da turbulência, das dificuldades ao nosso redor. Ou seja, o budismo vai chamar de impermanência e o espiritismo vai chamar de lei de destruição. Então, apesar de as coisas ruírem, das dificuldades ao nosso redor, ou mesmo as dificuldades do corpo físico, as doenças, coisas que podem nos acometer, o nosso espírito ele consegue, ou ele tem o potencial de ter ali uma luminescência, uma serenidade, por ter a consciência de que tudo é transitório. Então, se nós conseguimos nos portar como espíritos dentro de uma correnteza, nós não somos arrastados. Mas se a gente se identifica com as questões materiais, se a gente coloca a matéria nisso, a correnteza nos leva. A gente é arrastado. E aí, correntezas são todas as dificuldades, tudo que se passa na nossa vida. Mas não só dificuldades, as alegrias demasiadas, que também são convites à nossa queda, também tem essa função. Então não é só aquilo que a gente julga como ruim, mas às vezes situações que trazem aquela euforia demasiada e cegam a nossa razão espiritual, isso também pode ser motivo de queda. Então é só para chamar a atenção para esse ponto que muitas vezes passa despercebido. Então, questão número 9. A encarnação não foi imposta a princípio como punição. Então vamos lá, a princípio. Quando se fala a princípio é porque a gente tem, podemos fazer a leitura o quê? Na origem, não é que, embora o texto bíblico fale lá do pecado original e como se fosse uma punição, mas a gente tem que fazer uma leitura de alegoria daquilo, a ideia propriamente é o que a gente leu na questão anterior. A encarnação ela é necessária, ela está dentro das determinações divinas para o nosso progresso. Para a gente passar pelas situações, nós formarmos nossos vínculos, sabermos valorizar esses vínculos, valorizarmos as conquistas e desenvolvermos o nosso livre-arbítrio. A gente ter o livre-arbítrio direcionado para a determinação divina. No fundo é isso.
e quando a gente tem a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus, não havendo ruídos na nossa comunicação com o divino, nós temos o estado de felicidade. Essa é a ideia. Então, a encarnação, a princípio, não é uma punição. Mas ela pode ser uma punição, com todas as aspas, aos espíritos que relutam, aos desencarnados que relutam em ter o seu despertar. Então, existe o que chama de encarnação compulsória, ou de reencarnação compulsória. E aí também o que vem as deformidades do corpo físico. Então, é dentro dessa ideia que o texto trabalha. Outra coisa que a gente encontra aqui no texto, ou uma leitura que nós podemos fazer que talvez não esteja necessariamente aí, acompanhando os estudos do Haroldo Dutra, estou falando aqui em abril, então entre março e abril de 2023, do estudo sobre as cartas de Paulo. Ele tem colocado ali o cuidado que Paulo teve à época, Paulo de Tarso, o cuidado que ele teve para falar justamente sobre a encarnação. Porque naquela ocasião ele trabalhava ou ele tentava fazer explicações espirituais diante de outras culturas e contextos, lembrando que Paulo era o apóstolo dos gentios, ou de todos aqueles que não eram ali da comunidade hebraica e daquela postura mais religiosa propriamente, de cumprir todos os dogmas. Ele tinha o objetivo de levar a mensagem a muitas comunidades, então diversas culturas. Então ele precisava harmonizar os pontos de vista para trabalhar o que ele estava tendo de contato com o Cristo e de reflexões e compreensões espirituais. E a questão de falar que a encarnação não é uma punição é porque algumas correntes, até hoje ainda colocam uma visão totalmente negativa da encarnação, né? Só olhando o corpo unicamente como prisão, como cárcere, como algo que a gente tem que fazer de tudo para se libertar. Então acaba virando uma luta com a encarnação, uma luta com o corpo físico. E se nós estamos em luta, a gente não está focado no que importa, que é harmonizar e exprimir os valores espirituais. Então não se trata de a gente lutar com o corpo físico, mas se trata de acolher. É uma visão que a psicologia mais desenvolvida atualmente traz, que a gente não tem que lutar propriamente com as sombras, mas a gente tem que acolher. Então é muito parecido se a gente traz esse olhar. Não é uma punição, não é uma penitência estar no corpo físico a princípio. É uma oportunidade de evolução, como nós já falamos. E o Paulo estava tentando trazer isso também nas cartas, nos textos ali trabalhados. Então, quem quiser, procura os vídeos desse período que eu mencionei, vai entre fevereiro e abril de 2023, estudos das cartas de Paulo do Haroldo Dutra Dias, no canal Espiritualidade e Vida. Ele está trabalhando bastante isso, e eu acho que acrescenta muito. Então, quando a gente consegue ter o nosso olhar espírita e também ter a compreensão ali do Evangelho, de textos que muitas vezes a gente não se aprofunda, nós vemos o quanto existe essa harmonia também, não tem conflito. A gente percebe que as coisas se entrelaçam. Então vamos lá. A encarnação não foi imposta como punição. Ela é necessária ao desenvolvimento e à execução das obras de Deus. Lembrando na questão anterior que fala que nós somos agentes da potência divina na matéria. E todos devem sofrê-la. Aqui a palavra eu confesso que eu não sei no texto original, mas na nossa tradução está sofrê-la e confesso que a palavra não é muito boa. Dentro do que nós estamos trazendo, eu acho que não é a melhor, mas vamos lá. Todos devem passar pela encarnação. Quer tomem o caminho do bem,
ou do mal. Simplesmente os que seguem o caminho do bem avançam mais depressa. No que? Avança no que? Na sua evolução e, consequentemente, na desnecessidade de encarnações a partir do ponto da evolução. Ou seja, não precisa reencarnar a partir de determinado momento. Então, o caminho do bem, que é a vontade de Deus para todos, o bem para todos, o amor, a abundância, a justiça para todos, fazer a vontade de Deus está dentro aí do nosso programa evolutivo, e quando a gente consegue ser cumpridor a partir da nossa vontade, cumprir a vontade de Deus, já não há mais essa necessidade da encarnação. Tá? Então, os que seguem o caminho do bem avançam mais depressa, gastam menos tempo para chegar ao fim, que é a comunhão com Deus, e o alcançam em condições menos penosas. Porque se está no caminho do mal, fazendo outras pessoas sofrer a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos ou das nossas omissões do lavar as mãos, se nossas atitudes ou ativas ou omissivas, o que a gente faz ou deixa de fazer, se causa mal a terceiros, especialmente quando nós temos consciência disso, isso vai se refletir na lei de causa e efeito, e as encarnações nós vamos ter que passar pela expiação, sofrer na pele o que a gente causou às outras pessoas, aos outros seres. Por isso que fala que quem faz o bem tem encarnações menos penosas, porque não tem o mesmo grau ou não tem essas expiações. No fundo, é muito difícil a gente passar uma encarnação sem lesar terceiros. Então é muito difícil nós não termos expiações. Nós vamos ter provas sempre, até que nós nos tornemos espíritos puros. A gente vai ter provas. E elas são difíceis também, elas também são penosas. Mas a expiação é algo muito mais profundo, muito mais doloroso do que uma prova. A prova, geralmente, ela nos instiga, ela nos coloca... A gente tem uma vitalidade como se fosse maior, um ânimo maior para fazer. Já a expiação é algo que realmente pesa muito, muito, muito. Então, a expiação ela exige uma potência maior ali para nós conseguirmos passar por isso. E muitas vezes a rede de apoio, ouvir pessoas, buscar orientações para conseguir superar uma determinada situação. Então, geralmente, a expiação é aquilo que a gente costuma falar que isso é injusto, por que eu, por que comigo? Muito possivelmente, se tem algo acontecendo assim, pode estar no campo da expiação. Então, quem segue o caminho do bem avança mais rápido e em situações menos penosas. E quem não segue o caminho do bem, ou seja, quem não faz a vontade de Deus, vai se perder pelo seu próprio livre-arbítrio e vai ter que expiar tudo que fez de mal às outras pessoas. Basicamente. Questão 10. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. Espíritos encarnados constituem a humanidade, que não se circunscreve à Terra, ou seja, não é limitada à Terra, mas povoa todos os mundos disseminados no espaço. Então aqui tem algumas informações, né? E acho que a mais interessante que o Espiritismo traz com força é que a Terra não é o único planeta habitado. Não é o único planeta com vida inteligente. E então, por mais que às vezes a gente ache, né, que não tem vida inteligente aqui inclusive, fazendo um estudo, né, sério e técnico, trabalhando a raça humana como inteligente, o estado em que a gente chegou, existem outros mundos também inteligentes que estão em situações um pouco mais atrasadas que nós,
ou muito mais adiantadas do que nós. Lembrando que a gente está no começo da marcha evolutiva. Nós estamos aqui no provas e expiações. Então tem mais futuro do que passado na nossa caminhada. Então a gente não é tudo isso, mesmo nós que nos dedicamos no espiritismo, dirigentes, médiuns, trabalhadores, do passe, da sustentação, qualquer um, pastor, padre, o que quer que seja. Nós ainda estamos bem no comecinho. Então, eventualmente, a gente vai ter aqui, entre os encarnados, espíritos num grau bastante adiantado. Mas provavelmente vai ser relativamente fácil saber devido às ações dessa pessoa na coletividade. Então, modo geral, a gente está todo mundo em luta aqui nas nossas provas e expiações. Alguns outros vêm numa missão de auxiliar comunidades nas suas próprias provas e expiações. Então, são peças raras, mas é aquilo que o Chico teria dito para Divaldo no sentido de ser poste, de ajudar a iluminar locais. Então, Chico tinha essa compreensão de que é necessário distribuir a luz para auxiliar o que está ao redor. Divaguei bastante, né? Vamos lá. Espíritos encarnados constituem a humanidade que não se circunscreve à Terra, mas povoa todos os mundos disseminados no espaço. Então, se a gente tem espíritos encarnados em vários mundos, e nós estamos aqui falando de humanidade, a gente tem que ter essa noção de que a humanidade não é só a minha família, não é só a minha cidade, não é só aqueles com os quais eu me alinho ideologicamente e politicamente. Então é todo o país, é todo o nosso planeta, todos os seres do nosso planeta, mas também todos os seres dos outros planetas, a nossa relação com outros planetas, outras comunidades. Então a humanidade é a família universal propriamente. E é muito curioso que, por exemplo, o nosso cinema, ele retrata a nossa relação com outras comunidades planetárias, ou eles com a gente, é sempre no cunho, no campo da invasão. É sempre chega destruindo e nós temos que lutar e vencer. Então, é a nossa mentalidade. É a mentalidade de quem produz o filme, quem dissemina aquela cultura e nós que absorvemos aquilo também. É sempre bélico, é sempre luta, conflito. A gente não trabalha a ideia de comunidades se ajudando, criando ali uma relação fraterna. Talvez a gente encontre um pouco disso ali em Star Wars, Star Trek, que tem essa visão de comunidades planetárias, mas mostra também questão de conflito. Então, é um convite que eu estou fazendo para a gente começar a desarmar o nosso cérebro no sentido de a gente olhar a possibilidade de outras comunidades numa relação fraterna, numa relação de apoio. Porque, vamos pensar, nós não temos condições ainda de acolher outros países que estão passando por dificuldade. Então a nossa tendência é cria muro, rejeita, então imigrante não, a gente vai criar muro para se defender. É sempre uma visão de autodefesa. E a gente não trabalha honestamente uma forma de acolher. Porque a gente sempre se identifica com o nosso feudo, com a nossa tribo. A gente sempre se fecha e cada vez que algo se aproxima de nós, a gente cria uma nova camada. Então é a camada do país, é a camada do estado, a camada da cidade, a camada do bairro, a camada do condomínio, a camada da família e a minha camada pessoal. Então as coisas que eu escondo da minha família. E se dependendo do quanto cutucar, eu vou me afastar, eu vou arrumar briga. Então a gente sempre vai selando as coisas porque nós temos dificuldade de sermos sinceros, de acolher, de expor, de tentar mostrar nossas fragilidades sabendo que as outras pessoas também têm e de se ajudar. A gente não se ajuda, a gente luta, a gente compete. E a nossa encarnação, como já dissemos, ela é vista como luta.
Então, são as possibilidades que a gente tem de enxergar esses nossos textos aqui. Humanidade como um todo, família universal. A gente tem que ter essa compreensão, porque Deus não ama mais a Terra do que ama outros planetas. E não ama mais você do que ama outros. O amor ele é distribuído na mesma intensidade. A gente capta o quanto a gente está pronto para receber. Quanto nós temos condições espirituais, energéticas, emocionais, mentais para receber aquilo. Mas ele é distribuído de maneira uniforme, na mesma abundância. Então, questão 11. Vamos agora fazer um recorte aqui no nosso raciocínio. A alma, então uma palavrinha nova surgindo aqui. A alma do ser humano é um espírito encarnado. Então, só para fins pedagógicos, a gente pode ter a alma encarnado. E a gente pode ter espírito, que quando essa palavra aparecer na doutrina espírita, se falar espírito, é o desencarnado. E é uma individualidade, não é porque perdeu o corpo que deixa de perder. Desencarnado. É uma individualidade sem um corpo físico. Quando fala espírito é isso, tá? Nós temos também no livro dos espíritos, e isso às vezes causa um pouco de confusão, às vezes a ideia do espírito ela vai ser tratada como elemento espiritual. Aí é o que a gente já trabalhou da questão 27 do livro dos espíritos, os elementos gerais do universo, Deus, espírito e matéria. E aí espírito, na verdade, como princípio inteligente. Ou, vamos supor, o código de programação e que evolui como tudo, que Deus deixou trabalhando aqui junto com a matéria, até que a gente tenha a individualidade, o princípio inteligente evolui, adquire a sua individualidade de espírito, com a finalidade de entrar em harmonia com Deus. Então, nos textos, quando a gente vê alma, na doutrina espírita, se aparecer a palavra alma, é um espírito encarnado. Quando fala espírito, muito possivelmente vai ser desencarnado. Vamos supor, se André Luiz usar a palavra espírito, muito possivelmente é desencarnado. Só vai ser encarnado se ele, vamos supor que ele escreveu espírito, mas eventualmente pode ser que esteja encarnado se ele estiver falando não de questões da vida, não de questões do corpo, mas ele estiver falando, ele estiver fazendo um estudo sobre a situação espiritual. E aí ele quer deixar claro que é um espírito dentro de um corpo físico, né? Entrelaçado com o corpo físico, animando um corpo físico. Então ele quer ressaltar o espírito ao invés de ressaltar o corpo. Mas, modo geral, vai falar alma para quem está encarnado e espírito para quem está desencarnado. Então a gente tem que ter essa clareza de palavras quando a gente vai estudar a doutrina espírita. Então, ok. A questão 11, ela trata de dois temas. Ela trata dessa distinção entre alma e espírito. E agora começa um novo tema, que é dos animais. Então tá aqui, os animais. Esse é um novo tema dentro da mesma questão. E é um tema não muito explorado. Então a gente vai olhar para ele porque está na questão e aí a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje. Então a alma do homem é um espírito encarnado. Quer dizer, aqui a gente está falando da nossa temática, que é a encarnação. Encarnação. Para secundá-lo no desempenho de sua tarefa, ou seja, ajudá-lo, secundá-lo aqui quer dizer para ajudá-lo no desempenho de sua tarefa, Deus lhe deu como auxiliares os animais que lhes estão submetidos, ou seja, os animais, a princípio, a serviço do espírito encarnado, e cuja inteligência e caráter são compatíveis com suas necessidades. Então vamos
vamos destrinchar um pouco aqui esse estudo, o que essa questão está trazendo para a gente. Então, para secundá-lo no desempenho de sua tarefa, Deus lhe deu como auxiliares os animais. E a gente coloca a importância do que os animais tiveram ao longo do desenvolvimento humano, né? Seja cavalo, boi, questão dos moinhos, né? Das moendas ali, de fazer farinha e tal, coisa que não é do meu campo de estudo, então não vou adentrar muito. Mas os animais, especialmente se a gente olhar a situação agro, eles sempre tiveram como auxiliares no desenvolvimento humano. Ok, isso está muito bem compreensível para a gente. Um ponto que não vai desenvolver tanto aqui, mas a gente tem que olhar. Cuja inteligência e caráter são compatíveis com suas necessidades. Então, se nós olharmos os animais hoje e a gente ainda trata, muitos, né, basicamente tratam os animais como irracionais, eles são compatíveis com o nosso desenvolvimento. Então, se nós os olhamos assim, simplesmente como feras ou como instrumentos para o nosso egoísmo e para o nosso orgulho, no fundo é assim que a gente se enxerga. E não é à toa que na espiritualidade, tantos e tantos espíritos têm a deformação do corpo espiritual e se comportam e adquirem a forma de um animal. Porque no fundo é assim. Se a gente olha os animais dessa forma, se a nossa relação com a natureza ainda é dessa maneira, será que nós também não somos animais ainda? Será que a gente ainda não tomou consciência da possibilidade da potência espiritual que somos? Olha que convite forte. Porque também na doutrina espírita vai colocar que, no próprio livro dos espíritos, quando Kardec começa a desenvolver essa questão dos animais, coloca que em outros mundos mais adiantados, os animais também já têm outras posturas, eles já são também mais desenvolvidos e podem auxiliar em outras questões. Então, eles são compatíveis ali com o desenvolvimento. E aí tem um ponto a mais que não traz aqui, mas eu acho que a gente pode entrar nisso. Nós temos a função não apenas de se utilizar dos animais, como aqui parece fazer crer. No Livro dos Espíritos isso é mais explorado. Nós temos o dever de também ajudar no progresso deles. Então, da mesma forma, olha, vamos pensar, nós somos agentes da potência divina no planeta. Então, Deus nos deu esse encargo também, tá? É a possibilidade de evoluir, mas também é um encargo, é um cumprimento, é um dever que a gente tem aqui, enquanto espíritos encarnados, que é ajudar o progresso dos animais, das outras formas de vida. Então, se a gente tem uma relação com a natureza só de tirar, só de agredir, de ferir, será que nós estamos atuando como agentes da potência divina? Que a potência divina é sabedoria e amor. Também justiça, né? Justiça e bondade. Mas a gente tem um equilíbrio. Será que a gente está olhando para a natureza com equilíbrio, com harmonia? Ou nós estamos olhando só como dinheiro? A gente está tendo um olhar material ou um olhar espiritual da humanidade com a natureza, da nossa relação com a natureza? Se a gente tem um olhar espiritual, o comportamento é outro. Não quero aqui dizer que nessa etapa evolutiva todo mundo tem que parar de comer carne, parar de matar animal, mas se trata de uma relação diferenciada. E aí eu vou chamar, por exemplo, o que mostra no filme Avatar. Ali, basicamente, se a gente for olhar, é uma comunidade parecida com os nossos indígenas. E eles têm uma relação com a natureza de que, ok, eles têm que se alimentar, eles matam o animal. Porém, eles, por exemplo, numa cena que o
ser lá ele mata o animal para se alimentar, mas ele faz ali uma prece, ele agradece a natureza, ele pede desculpa ali por ter que fazer aquilo, ele estabelece uma relação harmoniosa. E aí ele adquire o alimento. Ele fez o ato, ele precisou agredir a natureza, mas com espiritualidade, procurando integração. Então eu coloco assim, eu particularmente sou vegetariano, não sou vegano. E eu não faço defesa de nada. Cada um está no seu momento, tem as suas vontades e faz o que bem entender. Agora, vou colocar, por exemplo, eu na minha alimentação com queijo, com ovo. É a situação de a gente buscar uma integração. E quem come carne é a mesma coisa. Puxa vida, algum animal ali, algum ser sofreu para que você esteja se alimentando, para que eu esteja me alimentando. Então vamos ter respeito, vamos valorizar aquilo, porque sofre, tem o sofrimento por trás. Então vamos respeitar aquilo, sabe? Criar uma relação. Porque assim, a dor, o sofrimento, ele não é proibido, tanto que nós passamos por isso. Deus não tira de nós o sofrimento. Então o sofrimento faz parte da vida como um todo. Mas a gente provocar o sofrimento com crueldade ou simplesmente ignorando que ele existe é muito egoísmo da nossa parte. Então eu acho que nesse trato com os animais, se a gente tem o propósito de fazer eles evoluírem, conforme nós trabalhamos ali, nós temos o olhar da doutrina espírita mais amplo, nós temos esse encargo de ajudar a evolução dos animais, então a gente tem que começar a se preocupar com a dor deles, com a dor da natureza. Então se a nossa relação é de desmatar, de explorar, de extrair, e só olhar a parte material, acho que nós estamos muito desconectados de Deus. A gente esquece que é agente da potência divina e age como besta, como fera. Então nós agimos pior do que os animais, porque os animais eles estão integrados a uma cadeia, a um todo. Nós não, nós estamos desconectados e fazendo pior do que eles. Então a gente tem que buscar harmonia com o todo. Essa é a ideia. Acho que a gente não pode ser radical em nenhum sentido, mas a gente tem que estar dentro da harmonia e respeitar a dor alheia, respeitar o sofrimento. Então, se a gente tem esse respeito, tudo muda. Acho que tudo é diferente. Então, encarnação, assunto sobre aqui ó, a nossa relação com a natureza. Eu não vou colocar nem apenas animais, mas a nossa relação com a natureza. Reforçando apenas essa última questão, quando falar alma é um espírito encarnado, e quando falar apenas espírito, provavelmente, se for em um texto normal, vai estar falando de uma entidade desencarnada, uma individualidade desencarnada. Essa é a ideia geral. A questão 12 em diante já começa a falar da reencarnação e questão evolutiva. Então acho que vale a pena a gente terminar aqui, fazer o recorte do nosso estudo. E desafiador como sempre. Parece que é simples, né? Quando a gente só lê o texto, parece que é tão tranquilo, tão óbvio. Mas o encanto do estudo do Espiritismo é que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não tem nada que é simples. Tudo pode trazer reflexões profundas. Então, a gente vai encontrando camadas de estudo dentro de um mesmo texto. E eu tenho certeza que se daqui 5 anos eu for querer regravar, for querer estudar de novo esse material, outras compreensões vão vir. Ter condições de outros olhares e tratar de outros assuntos. Então, acho muito bacana, muito proveitoso. Se eventualmente você que está me acompanhando teve alguma percepção, algum olhar que eu não tive e quiser deixar aqui como contribuição no comentário, acho que vale a pena também. Agradeço. E especialmente agradeço a atenção, ter acompanhado até aqui. Fica o convite para nos acompanhar nesses estudos, apesar dos intervalos longos de uma gravação entre uma gravação e outra. Mas vou seguir. Enquanto Deus permitir, eu vou seguir gravando, vou seguir compartilhando
as reflexões que chegam até mim. Então, muito obrigado e até uma próxima.